vou apresentar para vocês hoje um vídeo sobre como submeter um manuscrito a uma revista científica na área de Life Sciences, tá? De ciências da vida. Para outras áreas, como humanas, exatas, pode variar um pouco, mas vão sofrer algumas variações, mas vão ter mais ou menos a mesma cara, tá? Então, basicamente, inicialmente, eu indico vocês entrarem no Google e procurarem por um site chamado, site não, desculpa, uma ferramenta chamada Journal Selector. O que é o Journal Selector? O Journal Selector é uma ferramenta que algumas revistas, editoras de revistas científicas disponibilizam aos autores, onde é possível o autor, colocando o título do seu manuscrito e o abstract do seu manuscrito, e selecionando as áreas que ele tem interesse em publicar aquele artigo, ele faz uma busca, né? Aquela ferramenta faz uma busca dentre as revistas científicas existentes, quais são aquelas que têm mais intimidade com o assunto tratado no manuscrito do autor. Então ele vai comparar o escopo das revistas com o que é descrito no manuscrito, no abstract do manuscrito que a pessoa colocou no Journal Selector. Se tiver relação, ele vai apresentar aquela revista como uma opção. Então vamos ver como isso funciona. Basicamente eu vou selecionar aqui o Journal Selector da Elsevier, que é uma grande editora de revistas científicas da área de ciências da vida. Eu vou vir aqui no manuscrito que eu deixei aberto previamente. Vou copiar o título. Vou voltar aqui no site do Journal Selector. Colar o título ali. Vou voltar no manuscrito. Vou selecionar o abstract. Vou voltar no Journal Selector. Vou colocar o abstract aqui no Journal Selector. Você tem a opção ainda de selecionar as palavras-chave que você quer utilizar nesse Journal Selector. Eu não vou colocar, tá? Mas se você quiser deixar com mais detalhes a sua busca, você pode fazer isso também. E aqui embaixo eu vou selecionar a área. Aqui é uma das áreas das ciências da vida, tá? Então eu vou selecionar ciências biológicas, que tem relação com o assunto desse manuscrito que eu estou mandando. Vou mandar bioquímica, genética e biologia molecular. E vou mandar também veterinária. Tá? E aí eu vou buscar os arquivos. Então ele vai dar uma lista de arquivos, não, desculpe, revistas que tem relação com o abstract que eu coloquei lá. Então aqui ele está mostrando 50 revistas que tem relação com o paper que eu coloquei lá, o abstract na ferramenta. Então ele vai mostrar essa lista e, por exemplo, aqui, ó, essa revista aqui, Reproductive Biology, ela tem dois selinhos aqui iniciais, OA e S. O que significa? OA é uma sigla de Open Access. Open Access é uma opção de publicação de artigo científico onde você paga uma taxa. Mediante ao pagamento dessa taxa, seu artigo fica disponível para acesso aberto no mundo inteiro para qualquer pessoa que tiver acesso à internet e ler o seu artigo. No Brasil, devido à precariedade das relações políticas em relação ao fomento da ciência no país, como todos sabem, a ciência não é muito bem vista, nem muito bem patrocinada pelo país, né? Isso não é de agora, isso já existe há muito tempo, é problema de muitos anos, né? Décadas até. Existe uma lei que diz que qualquer publicação científica que for feita no estrangeiro, em língua estrangeira, publicada a partir do país, tem que pagar imposto.
Esse imposto não é barato. Então, digamos que a revista para publicar um Open Access cobre $800, que é comum elas cobrarem até bem mais do que isso, tá? Mas $800 estou chutando baixo. Tá? Se ela cobrar $800 de taxa para publicar no Open Access, você vai pagar os $800 para a revista, mais 150% de imposto para o governo sobre aquela publicação. E esses 150% de impostos são sobre o valor de $800. Então, no final das contas, você não vai pagar só $800, você vai pagar $2.000. Você vai pagar $800 para a revista, mais $1.200, né, valor em reais, de imposto para o governo. Tá? É aplicada a cotação do dia que você fizer o pagamento, tem todo um trâmite bancário para você fazer esse tipo de pagamento. Você tem que ir até o banco, gerar um SWIFT, tem um código SWIFT lá do banco, da conta, tem um formulário que você tem que preencher, é uma burocracia desgraçada. Mas enfim, essa é uma opção de publicação. A outra opção de publicação que essa revista dá, mas nem todas as revistas dão, algumas revistas são só Open Access, outras são só Subscription. Essa opção de Subscription, o que significa? Significa que só vai ter acesso ao seu artigo as pessoas que forem assinantes da revista, tá? Ou que comprarem o acesso ao seu artigo. Pagarem pelo acesso ao seu artigo para a revista. Tá? Isso por um prazo de, no mínimo, 12 meses. E assim, essa opção ela é muito mais em conta do que o Open Access, porque uma vez aceita para publicação o seu artigo naquela revista, você não tem que pagar nenhuma outra taxa para a revista para publicar o artigo lá. A não ser que você queira também publicar o seu artigo em modo impresso e escolher publicar versão colorida das imagens que você tiver no artigo. Aí você tem que pagar também uma taxa por cada imagem colorida. Eles também cobram isso. Tá? Aqui do lado tem uma outra informação importante, que é o ISSN da revista. E esse ISSN nada mais é como se fosse o RG da revista. Tá? Um número de série que reconhece a revista. Isso é importante para aqueles tipos de revista, por exemplo, que existem a opção de print, revista que está entre parênteses print, e revista que está entre parênteses online. O nome da revista é o mesmo, só muda entre parênteses print ou online, ou electronic version ou print version. Então, o ISSN dessas duas revistas vão ser diferentes. Apesar do nome ser o mesmo, o ISSN vai ser diferente. Então é importante você saber qual o ISSN é, para saber em qual revista você vai estar publicando. E também, normalmente, o fator de impacto da revista varia de uma para outra. Tá? Então, o que as outras informações aqui contidas significam? Aqui tem o Text Match Score, que é um score que vai de 1 até 5, que mostra o quanto do seu texto que você colocou na ferramenta, lá o abstract que você colocou na ferramenta, tem relação com o escopo dessa revista. Quanto maior for esse score, melhor, mais relação tem o seu trabalho com o escopo daquela revista. Aqui mostra que pelo menos tem 1. Então, quer dizer, de 1 a 5 é baixo a relação, mas tem. Então, mostra que tem chance de ser publicado. Tá? Não quer dizer que vai ser publicado. Embaixo aqui a gente tem o Cite Score, que é um score para mostrar a chance de citações do seu artigo. Então aqui é um Cite Score de 3, que é um valor razoável. Você tem a chance de ser citado 3 vezes no ano. Aqui ao lado a gente tem o fator de impacto dessa revista. Quanto maior o fator de impacto, maior é o impacto daquela revista para a ciência. Tá? Então aqui a gente tem nessa revista aqui um fator de impacto de 1.862 e também a gente pode ter a relação, desculpe, de quanto maior for o fator de impacto, mais difícil é de se publicar naquela revista. Tá?
Aqui ao lado a gente tem a razão de aceitação de artigos nessa revista. Então, de todos os artigos que são submetidos para essa revista, 17% deles são publicados. Ao lado aqui a gente tem o tempo para a primeira decisão, que aqui está de 3 semanas. Então essa revista significa que quando você submete o artigo para publicação, a primeira decisão que é dada geralmente pelo editor da revista, ela sai em 3 semanas após você ter enviado o artigo, tá? O manuscrito. Após essas 3 semanas, começa a contar esse time to publication, que é o tempo para a publicação. Então, após as 3 semanas iniciais que o editor pode dar a primeira decisão, começa a correr, se caso ele não te mandar fazer alguma alteração no artigo ou rejeitar o seu artigo, ele vai mandar para os revisores avaliarem, fazer a revisão por pares, né? E aí, para a resposta final da publicação, até ser efetivamente publicado, são mais 11 semanas. Geralmente, depois dessas 3 semanas iniciais, o editor vai escolher os possíveis revisores do seu artigo, vai mandar perguntar se ele aceita revisar seu artigo, né, primeiro. Se ele aceitar revisar seu artigo, ele pode mandar para um ou mais de um revisor. Não é uma regra isso. E ele pode... esses revisores eles vão ter 2 semanas, até 2 semanas depois de terem aceito revisar o artigo, para darem uma resposta daquele artigo para a revista. Mas existem muitos revisores que demoram mais do que esse tempo para responder. Tá? Então o que acontece? O editor mandou o artigo para revisar. O revisor revisou, passou 2 semanas e ele deu a resposta para a revista. Essa resposta vai vir para o autor correspondente, que está como autor correspondente no artigo, tá? Que é aquele autor que vai ser indicado quando você submeter o artigo para a revista como autor correspondente. Esse autor vai ser aquele que vai ter toda a correspondência com a revista por e-mail, tá? Todos os comunicados da revista vão passar por esse autor. Geralmente esse autor é o último autor do manuscrito, mas nem sempre é o último autor, às vezes pode ser o primeiro, mas é muito comum ser o último. Tá? Então o que acontece? Após o revisor da revista dar a resposta, essa resposta vai vir para o autor correspondente. Digamos que a resposta venha já para aceitação do artigo. Aí simplesmente vocês recebem, o autor correspondente vai receber essa comunicação, que foi aceita para a publicação, e todos os coautores vão receber um e-mail dizendo que a revista aceitou para publicação um artigo intitulado que tinha sido submetido para eles. E aí ela leva essa revista em específico até 11 semanas para publicar esse artigo. Na Life Sciences, né, Ciências da Vida, especificamente em biomedicina, é normal as revistas levarem 7 meses para darem a resposta, em média, para dar a resposta da publicação. Tá? Então é muito comum você ter um artigo aceito para publicação nesse semestre e ele só for ser publicado no segundo semestre do ano que vem, já que a gente está no segundo semestre desse ano. Ou então ele foi aceito no primeiro semestre desse ano, ele só vai ser publicado no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Isso é muito comum. Eu já vi casos, por exemplo, na área da matemática, de artigo que foi publicado somente 10 anos após a aceitação pela revista. Tá? Mas isso são casos raros. Então vamos ver mais aqui a respeito do Journal Select. Então, digamos que a gente vá selecionar essa revista, Reproductive Biology. Eu venho aqui, clico nela, aí ela vai abrir mais informações. Então as maiores informações aqui nesse caso, por exemplo, é que lembra que eu falei para vocês que o Open Access gerava uma taxa de publicação? No caso dessa revista aqui, o Open Access cobra uma taxa de $2.000. Isso é sem o imposto, tá? Isso é só a taxa para a revista. Além desses $2.000,
você vai ter que pagar mais 3 mil dólares em reais, no valor de reais da cotação do dia, para o governo brasileiro por conta do imposto. Se você optar pela subscrição, pelo tipo de artigo que você não paga para publicar, como eu expliquei, vão ter 12 meses que seu artigo vai ficar fechado para somente os acessos pelos assinantes, ou quem quiser acessar ser de fora vai ter que pagar uma quantia para a revista pelo artigo. Tá? Aqui nesse caso, os maiores leitores, os maiores leitores dessa revista, eles vêm da China, em primeiro lugar, Estados Unidos, em segundo lugar, e Brasil, em terceiro lugar. Aqui ele mostra qual que é a área dessa revista, aqui ó, Animal Science e Zoologia, Biologia Desenvolvimental e Endocrinologia. Além disso, ele mostra também o escopo da revista, e isso é importante você ler, para você ver se o assunto do seu manuscrito que você quer submeter para essa revista tem relação com o assunto que normalmente aquela revista publica. Então, por exemplo, não adianta nada o seu artigo ser sobre sei lá, gestação de fetos de bois e a revista publicar só artigos sobre cães. Você não vai conseguir publicar porque o escopo da revista é diferente do assunto do seu manuscrito. E isso vai estar descrito aqui, tá? Então isso é importante você prestar atenção antes de mandar o artigo para ela. Então digamos que essa revista tem um assunto referente ao manuscrito que eu estou querendo mandar. Eu tenho duas opções: acessar o site da revista, Journal Website, ou diretamente enviar o artigo por aqui, que ele vai abrir um link direto para o login para a área de submissão da revista. Eu quero falar mais uma coisa para vocês, então vou entrar no site da revista, tá? Vou clicar no Journal Website. Ele vai abrir o site da revista. Vamos esperar abrir o site da revista aqui. No site da revista, vocês vão ter algumas informações, como o nome do editor-chefe, o que é importante vocês saberem, porque entre os arquivos que vocês vão ter que submeter junto com o manuscrito se encontra também uma cover letter, uma carta direcionada ao editor-chefe da revista, onde você vai descrever os principais achados do seu artigo, o nome do seu artigo, o motivo que você acredita ser importante você publicar aquele artigo naquela revista e o porquê o editor acharia importante publicar aquele artigo naquela revista. Agradecendo se publicasse e no nome, a cover letter costuma ser no nome do autor principal ou autor correspondente, tá? Geralmente assinada por esse autor, à mão. E aí você manda essa cover letter junto com o manuscrito. Mais outra coisa que é importante vocês saberem antes da submissão do manuscrito é esse Guide for Authors aqui. Guide for Authors é um guia com regras que você deve seguir. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. É um guia que mostra as regras que a revista pede para você seguir para formatar o seu manuscrito para que ele fique com a cara da revista, tá? Então eles têm essas regras que você deve seguir para formatar o seu artigo, o seu manuscrito. Tem todas as regras aqui, dizendo sequência dos autores, autor correspondente, formato das referências, formato do texto, formato da página, numeração de página, numeração de linha, tudo isso está descrito aqui, tá? Você tem que seguir à risca isso daqui. E não necessariamente você seguindo à risca o que está descrito aqui, seu artigo vai ser aceito para publicação na revista. Isso só significa que se você seguir à risca o que está descrito aqui, a chance do editor
chefe mandar o seu artigo para os revisores, os pares, revisarem o seu artigo, é maior. Se tiver algum erro de formatação no seu manuscrito, a chance é que o editor vai olhar, vai mandar para você de volta o artigo dizendo que tem esse problema na formatação para você arrumar. E só depois que você arrumar e resubmeter o artigo é que ele pode mandar para os revisores avaliarem. Tá? Isso é muito comum acontecer. Então tem que prestar bastante atenção nessas regras no Guide for Authors para poder mandar o artigo. Tá, digamos que você formatou o manuscrito seguindo as regras da revista. Então a gente vem aqui, Submit Your Paper, ele vai abrir a página de login da revista, tá? Eu nunca entrei nesse login, então eu vou ter que criar uma conta no meu e-mail para esse site aqui, tá? Então eu venho aqui em Register Now, e aqui ele dá a opção de você selecionar a sua conta Orcid, que é um outro perfil que você pode preencher na internet com seus dados acadêmicos, que é para te diferenciar de qualquer outro autor que possa ter o sobrenome igual ao seu, mas as iniciais diferentes, tá? Ou ainda um outro autor que tem as mesmas iniciais que o seu e o sobrenome igual ao seu, para diferenciar o seu do dele, tá? Se for um caso de um homônimo, né? Então, para diferenciar isso, tem esse Orcid. Ele facilita muito, porque aqui você não vai precisar ficar preenchendo o formulário. Você só vem aqui, abre o Orcid, vem na sua conta, seleciona a sua conta do Orcid e pede para autorizar o acesso ao seu Orcid pelo site. Você entra na sua conta, ele vai pedir para você autorizar. Ele automaticamente autoriza e aí você entra aqui no site com o perfil que você quiser, tá? Que tem relação com você. No meu caso é esse daqui, PhD, Universidade Federal de São Paulo. Então, vou dar para proceder. Aí eu venho, preencho aqui com dados como nome de usuário, coloco uma senha, esse tipo de coisa, entendeu? Embaixo eu vou colocar a forma que eu quero ser tratado, o meu nome inicial, meu nome, sobrenome, minha titulação. Posso colocar ou não precisa colocar, só precisa colocar o que está em vermelho nesse caso aqui, tá? Posso colocar o telefone secundário, primário, trabalho, de casa, número de fax. Importante você colocar o seu e-mail, que ele está dizendo que é obrigatório aqui, ó. E mais algumas informações. Aqui ele pede informações da instituição onde você está afiliado, departamento, cidade, país, etc. Pergunta se você está disponível para ser revisor para eles, pede palavras-chave que tem relação com o seu trabalho, que tem relação com a revista. Você coloca aqui, ele pede 2, você coloca 2, adiciona, aí fecha, ele volta para cá e você dá continue. Quando você der continue, continuar, aqui ó, a senha que eu coloquei tem que ter 8 números. Tinha colocado com menos, tá? Se tiver qualquer coisa errada, ele vai te avisar ali. Pronto. Coloquei a senha, continuar. Aí ele vai entrar na confirmação do registro.
Aqui você seleciona se você não quiser receber novidades e promoções. Aqui você clica que tá de acordo com as regras deles de privacidade. Aí você continua. Aí ele diz para você confirmar a sua registração do seu e-mail, seu registro no e-mail e ir para a página de login. Aí eu digito o nome de usuário aqui e a senha e dá login como autor. Aqui é a página inicial que você vai ter acesso como autor na revista, tá? Então vocês podem observar aqui em cima, esse retângulo maior aqui em cima, é a parte de novas submissões. Essas são ações que você pode ter que fazer, que são comuns às novas submissões de um manuscrito, tá? Nesse retângulo central aqui, a gente tem das revisões. Então aqui são ações que você vai ter que tomar quando o manuscrito já tiver sido revisado pelos pares, tá? Ele vai aparecer aqui. E embaixo vai ter quando o manuscrito já tiver uma resposta, tiver uma decisão a respeito dele, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo incompleto. Então vamos aqui em novas submissões. Ele vai abrir uma nova página. Nessa nova página, a gente vai ter que selecionar inicialmente o tipo de artigo. No caso aqui, eu vou selecionar um artigo original. A gente tem o artigo original, artigo de revisão, short communication, um editorial e uma nota técnica. Essas são opções desse site, dessa revista. As outras revistas podem ter opções similares a esses nomes aqui, ou com nomes diferentes, tá? Eu já vi original article como research paper, research article, work article, work paper, investigation article, investigation paper. Então são nomes similares para o mesmo tipo de trabalho, tá? Então você seleciona aqui o tipo do artigo, do manuscrito, dá proceder. Ele vai abrir uma outra página. Nessa outra página a gente vai ter que selecionar os arquivos que a gente quer utilizar nesse manuscrito. Tá? Então você vai até a pasta onde ele está salvo e seleciona ele. Seleciona ele. Aqui ele vai aceitar só arquivos PDF ou DOC, tá? Ou DocX. Aqui no canto ele está mostrando que ainda está faltando a cover letter, que eu falei para vocês, cover letter, né? Que é importante ter, que vai ser endereçada ao editor-chefe. A gente vai ter que adicionar ela também. E a partir daqui é só você ir preenchendo as informações que o sistema vai perguntando. Ele vai perguntar questões de financiamento da pesquisa, se obteve alguma bolsa governamental ou de alguma instituição, o número desse tipo de financiamento, vai perguntar o nome dos coautores, a filiação de cada um dos coautores, o e-mail de cada um dos coautores, a cidade de cada um dos coautores, vai perguntar também coisas que ele vai perguntar. Ele pode perguntar três nomes, que você sugira 3 nomes de revisores para revisarem o artigo. Muitas revistas isso não é obrigatório, em algumas revistas isso é obrigatório, tá? Você tem que ter 3 nomes de revisores. Normalmente são revisores que não são da mesma instituição que a sua, por questões éticas, tá? No final de todo esse processo, aqui no Manuscript Data, cada vez que você preencher com sucesso cada parte desse processo, essa bolinha aqui que está azul com uma setinha para baixo no Attack Files, vai ficar verde, que nem essa aqui do Article Type Selection. Quer dizer que você cumpriu e preencheu totalmente aquilo que estava faltando. Se ficar faltando alguma coisa, vai ficar vermelha essa bolinha, ou azul enquanto você estiver preenchendo, tá? O que tiver vermelho quer dizer que está faltando.
Você tem que colocar aquela informação que tiver faltando. Conforme você vai terminando, você vai dando proceed aqui no botão, ele vai indo para frente, até chegar no manuscript data. Quando chegar nessa hora, ele vai pedir para você verificar se você está de acordo com aquela submissão que você está fazendo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai montar um arquivo PDF com todos os dados e documentos que você alimentou o sistema aqui, tá? Título, tudo certinho, tudo na ordem que você alimentou. Você vai abrir esse PDF, se tiver tudo certo, sem nenhum erro, aí você vai, diz que está de acordo. Quando você disser que está de acordo, a revista vai então mudar o status do seu manuscrito no sistema deles para submitted. Significa que o manuscrito foi submetido. Após esse período, ele vai ser mandado para um editor. Esse editor vai olhar o seu manuscrito, vai ler o seu manuscrito, vai ver se tem relação com o escopo da revista. Se tiver relação com o escopo da revista, ele vai ver se está de acordo com as normas da revista, a formatação lá, o Guideline for Authors, que eu falei para vocês que era importante. Ele vai ler a cover letter, vai ver tudo isso e vai ver se está de acordo para mandar para revisão por pares. Aí, visto isso, está tudo de acordo, ele vai selecionar um revisor ou mais de um revisor para avaliar o artigo, vai mandar para esses revisores. Os revisores, então, vão aceitar ou não aceitar essa revisão, fazer essa revisão. Eles aceitando, eles têm 2 semanas para responder. E essa revista aqui, por exemplo, como a gente viu lá no Journal Selector, ela tem até 11 semanas, na verdade 14 semanas totais, né, para publicar o artigo. São 3 semanas iniciais para a primeira decisão do editor, que pode ser mandar de volta para você arrumar alguma coisa que está errada, ou mandar para o revisor avaliar. Tá? Essas são as 3 primeiras semanas. Depois disso, 2 semanas para o revisor normalmente revisar, mas o processo inteiro para até publicação leva mais 11 semanas para essa revista. E é isso, pessoal. As outras revistas que vocês mandarem na área de ciências da vida, elas vão ter mais ou menos esse mesmo sistema, tá? Você vai ter que colocar uma cover letter, vai ter que colocar o manuscrito, algumas você vai ter que colocar as fotos, figuras, tabelas juntas no mesmo arquivo que o manuscrito, outras você vai ter que separar esses arquivos e mandar em arquivos separados. Enfim, cada revista vai ter a sua peculiaridade, mas basicamente todas vão ter um sisteminha similar a esse, tá? E é isso. Eu espero ter ajudado e o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado.